O Bolsonaro completa hoje, este sábado, 1º de junho, 6 meses de governo. Mas parece que isso não vai significar nada para ele. Porque apesar daquela promessa do pacto de governabilidade com os presidentes da Câmara, Senado e do Supremo, ele continua no palanque. A demonstração disso mais fiel é essa reunião que ele teve com os evangélicos, dizendo que agora quer um ministro evangélico no Supremo. E agora ele anuncia uma viagem nesta quinta-feira à Argentina. Para quê mesmo? Para tentar evitar a eleição da Cristina Kirchner, que nem mais candidata a presidente é candidata a vice-presidente. Mas mesmo assim, ele acha que a Cristina é um perigo para o Brasil, para a democracia, segundo ele. E chegando a dizer que uma eleição da Cristina pode fazer o Brasil chegar aos mesmos níveis da Argentina, que está com 40%, 50% de inflação. Agora o Bolsonaro, este mesmo Bolsonaro que está trabalhando pelo Macri lá na Argentina, ele parece ter jogado a toalha em relação ao Maduro, porque acha que o Maduro vai ficar, a menos que lá na Venezuela os militares decidam de se dividir pelo menos em nível de cúpula. O presidente tentou marcar o início desses 6 meses de governo com uma série de entrevistas e também de manifestações e reuniões com grupos e setores de sua corrente política. A primeira dessas entrevistas foi a revista Veja, não é? Numa longa entrevista, e ele fala aqui de 5 meses, mas já está chegando nos 6 meses. Segundo essa entrevista, ele falou que o Brasil será ingovernável daqui a 1, 2, 3 anos se a reforma da Previdência não passar. O dólar pode disparar, a inflação vai bater à nossa porta novamente. E do caos vão florescer a demagogia, o populismo, quem sabe o PT. Ele falou que o Brasil será ingovernável daqui a 1, 2, 3 anos se a reforma da Previdência não passar. O dólar pode disparar, a inflação vai bater à nossa porta novamente. E do caos vão florescer a demagogia, o populismo, quem sabe o PT, como está acontecendo na Argentina com a volta da Cristina Kirchner. O Brasil não aguentaria outro ciclo assim. Olha aí o presidente revelando o seu receio, o seu medo com a situação lá da Argentina, que ele sabe que fatalmente vai se repetir aqui no Brasil, caso ele continue, e tudo indica que ele vai continuar com essa política econômica predatória de capitalismo selvagem, que vai levar de roldão o Brasil, o povo brasileiro e o próprio governo Bolsonaro, assim como estão fazendo lá na Argentina com o presidente Maurício Macri, que nada mais faz e nada mais fez do que cumprir essa receita do Fundo Monetário Internacional do ajuste fiscal. O que está acontecendo exatamente neste ainda início do governo Bolsonaro, porque a gente sabe que ainda faltam 3 anos e meio para esse governo acabar. O presidente brasileiro também deu uma entrevista ao jornal La Nación de Buenos Aires, que foi reproduzida aqui pelo jornal Página 12. O jornal La Nación não deu lá muita bola para a entrevista, pelo menos no seu site de hoje, não tem nenhuma menção à entrevista,
Mas se a gente for na busca, a gente consegue a íntegra dessa entrevista do Bolsonaro. Mas vejamos aqui a reprodução dessa entrevista pelo jornal Página 12, que é aliado de Cristina Kirchner. Então, sonha com uma região aliada com a Casa Branca. Jair Bolsonaro vota por Maurício Macri. Em entrevista ao jornal La Nación, ele diz: fazemos força para que o povo argentino eleja um candidato de centro-direita, como fez o Brasil, como fizeram também o Paraguai, o Chile, o Peru e a Colômbia. Que companhias em Bolsonaro. Desejou o ultradireitista presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a menos de uma semana de chegar ao país, a Argentina. Ele chegará lá no dia quinta-feira próxima, para a sua primeira visita oficial, prometida desde a campanha, a favor de seu par, o seu colega Maurício Macri, aliado na coalizão regional, alinhado com a Casa Branca. O jornal ainda fala que durante a entrevista o presidente se mostrou incapaz de analisar as particularidades do processo político argentino, sobretudo depois daquela decisão da Cristina Kirchner não se candidatar a presidente, mas a vice-presidente, tendo como presidente o seu ex-ministro Alberto Fernandes. E aqui abre uma aspas. Cristina Kirchner foi muito aliada de Lula da Silva e da Dilma Rousseff. E o que Lula e Dilma defendiam aqui via Foro de São Paulo, com apoio incondicional de Hugo Chávez, depois de Nicolás Maduro e a ditadura cubana, é uma experiência que a gente não quer que se repita. Olha aí, novamente o receio da volta do PT ao governo. É claro que com essas confusões que está aprontando o Bolsonaro e com essa decisão que a gente já pode, qualificar de não querer governar, mas só de ficar no palanque, está na cara que voltará ao governo uma oposição unificada, uma oposição orgânica, da qual o PT se apresenta como a legenda ou o partido com mais credibilidade. E eu não entendi muito bem por que essa posição do Bolsonaro, inclusive de dizer publicamente que o Maduro continua forte e que toda aquela parafernália de ajuda humanitária, de ameaça de invasão militar, não aconteceu nada, não surtiu nenhum efeito. E o Bolsonaro, agora preocupado com a Cristina, parece ter desistido do Maduro, é isso? Bom, o jornal também falou sobre as posições do Bolsonaro em relação à economia e também sobre a Venezuela. Então, abre aspas, estamos levando nossa economia para a centro-direita. Avaliou Bolsonaro o perfil ideológico por sobre todas as coisas. Neste tom, o ultradireitista respondeu sobre a crise política da Venezuela e considerou que não se soluciona com uma mediação, senão com uma fissura, ou seja, uma divisão na cúpula do exército venezuelano que vai dar um golpe contra Maduro. Ele acha que vai dar. O mandatário brasileiro assegurou que o presidente venezuelano se mantém no poder pela fidelidade militar e celebrou, quer dizer, festejou que no Brasil a esquerda não logrou fazer isso, quer dizer, não conseguiu fazer o que o Maduro fez.